Olá, meus alunos. Mais uma vez aqui, professor Paulo Siqueira. Hoje nós vamos dar uma relembrada nas figuras musicais, tá? Que eu acho importante a gente sempre entender como isso funciona direitinho, para não ficar dúvidas, né, nessa parte, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a semibreve. A semibreve é essa figura aqui, ó. Ela é a maior figura que a gente tem dentro do universo da música, né? Então, ela é a que vale, que tem um tempo maior, que a gente chama de quatro tempos. Depois, mais para frente, vocês vão entender que isso só é somente figuras. Não, na verdade, não quer dizer que realmente essa semibreve tenha esse valor, né? Mas para fins de organização, a gente não, todos os músicos convencionam que essa é a que tem a maior, o maior valor de tempo, tá? Então, o que que a gente faz? Imaginem que eu pegue esta semibreve e divida ela em duas, tá? A gente já falou isso outras vezes, que é a relação de dobro e metade, né? Então, o que que acontece? A gente pega e divide ela em duas, aparecem duas mínimas. Ou seja, cada uma tem dois tempos, né? E aí a gente pega a mínima, tá? Que é uma figura menor do que essa, a gente corta ela em duas. Eu cortando ela em duas, vai aparecer duas semínimas, tá? Com um tempo cada uma, tá bom? Aí a gente pega essa semínima aqui e corta ela em duas. Vai aparecer duas colcheias. Vai aparecer a colcheia, tá? Esqueci de colocar o nome aqui, mas depois mais pra frente vocês vão ver que tem o nome dessas figuras em outras partes da aula. A gente pega a colcheia e traz para cá. Eu divido ela no meio, eu vou ter duas semicolcheias, tá vendo? Ó? Eu pego essa, corto em duas, ó. Ó o que aparece. Se eu pegar essa aqui, cortar em duas, aparecem duas colcheias, tá vendo? Que é essa figura aqui, tá? É sempre aquela relação de dobro e metade e assim por diante, tá? Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo que eu já tinha preparado para vocês, que dá o entendimento disso, tá vendo? Ó? Eu pego a semibreve, que é a maior, se eu dividir ela no meio, eu tenho duas mínimas, tá? Duas mínimas. Se eu pegar as mínimas e dividi-las no meio, eu vou ter quatro semínimas. Tá vendo? Se eu pegar as semínimas e cortá-las ao meio, tá vendo? Ó, cortei ao meio aqui, apareceu duas. Cortei ao meio aqui, apareceu mais duas. Cortei aqui, apareceu duas. E assim por diante, tá? Vai aparecer as colcheias. Se eu dividir as colcheias, tá vendo? Ó? Aparece a semicolcheia. Entenderam? Então, por isso que a gente sempre fala que tem uma divisão, uma relação de dobro e metade. Para ficar fácil o entendimento, convencionou-se que cada figura vai receber um número, tá? Cada figura recebe um número. Então, a semibreve a gente chama de número um. A mínima a gente chama de número 2. A semínima de número 4. A colcheia de 8. A semicolcheia de 16. A fusa de 32 e a semifusa de 64. Pessoal, estas figuras aqui, ó, elas são bastante utilizadas também, mas não com a mesma frequência que as demais daqui de cima, tá? A gente vê bastante música que tenha esse tipo de figura aqui, mas as mais usadas são daqui para cima, tá? E as que a gente mais vai usar. Olha só aqui, ó. Se a gente for olhar pelo lado da fração, o que aconteceu aqui, ó? A semibreve, ela é uma inteira. A mínima é a metade da semibreve. A semínima é um quarto da semibreve, tá? Todos esses números aqui, ó, são relacionados
ao de cima, tá? Ó, tá? Todos aqui assim, ó. Todos relacionados ao de cima. Então, se eu pegar a colcheia, o que que ela é? Ela é 1/8 de tempo da semibreve. Se eu pegar a semicolcheia, ela é 1/16 de tempo da semibreve. E assim por diante. Por isso que a gente convencionou esses números aqui, ó. Porque esses números aqui estão relacionados a estes números aqui, ó. Tá vendo, ó? Entenderam? Então, pessoal, ó, por enquanto a gente vai ficar por aqui, porque mais para frente vocês vão entender a importância dessa aula que a gente fez aqui, tá? Depois eu vou preparar uma tarefa sobre essa aula e espero que todos vocês participem para a gente tentar ver o entendimento de todos, ok? Por enquanto é só, um grande abraço, fiquem com Deus.